Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23. Amém? Todos encontraram? Assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Amém? Somente até aqui. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, bendito e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai, nos colocamos diante da tua presença agora para aprendermos a tua palavra, para ouvirmos a tua voz, Senhor. Fale aos nossos corações, Senhor. Ó Pai, tira toda limitação, Senhor. Tira tudo aquilo que atrapalha, Senhor, o aprendizado da tua palavra, Senhor. Coloca minha vida diante da tua presença, pedindo também que o Senhor venha me usar como instrumento em tuas mãos, Senhor, para que a tua palavra seja revelada, para que a tua palavra gere fruto nos corações aqui presentes, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero meditar com os irmãos hoje sobre o perdão. Parece que já ouvimos tanto falar de perdão, mas nós vemos dia a dia nas nossas vidas, vemos dia a dia na nossa sociedade, vemos dia a dia dentro da própria igreja, que o perdão não tem sido uma coisa real na vida da igreja. Todos nós sabemos que o perdão não é uma opção para o crente, mas é uma ordem do Senhor para as nossas vidas. Mas infelizmente, mesmo sabendo disso, muitos de nós preferimos desobedecer ao Senhor nessa questão. É normal nós encontrarmos dentro de igreja irmão que não fala com o irmão, irmão que evita sentar próximo porque não se dá bem com ele. É normal nós virmos dentro da igreja irmãos que não participam da ceia do Senhor porque estão em briga com o parente, estão em briga com o vizinho, estão em briga com irmãos dentro da própria igreja. Sabemos muito bem do perdão, mas não temos visto isso acontecer dentro da igreja. A igreja ela tem que ser o referencial para o mundo. Quando o mundo perguntar o que é perdão, ele deveria olhar para a igreja e falar: aquilo é perdão. E a igreja tem falhado nesse sentido. Por não viver o perdão, por não praticar o perdão, o mundo não sabe o que é perdão. E é nesse sentido que eu quero meditar para os irmãos nessa noite sobre o perdão. Certo teólogo cristão disse que é mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. É fácil falar sobre o perdão até termos alguém para quem devemos exercer o perdão. De certa forma, é dessa maneira que agimos. Sabemos da ordem do Senhor quanto ao perdão, falamos sobre ele, exortamos e ensinamos, mas quando chega a nossa vez de termos de exercer o perdão, como que nós reagimos? Nós exercemos o perdão? Amar a todos é fácil. O desafio para o cristão, para aquele que foi alcançado pelo Senhor, para aquele que recebeu um novo coração, é amar quem nos persegue, amar quem nos ofende, amar quem nos machuca. Você já teve que fazer isso? Alguém disse: eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. Vivemos hoje numa sociedade onde muitos falam e agem dessa maneira. Preferem lidar com animais de estimação do que com pessoas.
Afinal, os animais não vão lhes trazer decepção, enquanto os seres humanos, com certeza, em algum momento o trarão. Porém, o que a palavra do Senhor vai nos mostrar, que as suas atitudes são uma atitude de demonstração de falta de benignidade, de falta de disposição para o perdão. É por isso que elas falam e agem dessa maneira. Quando o Senhor nos fala sobre o perdão, Ele quer nos mostrar que nós também decepcionamos as pessoas, da mesma forma que elas também nos decepcionam. Obrigado, irmão. Não somos perfeitos, por mais que tentemos ser agradáveis, ser gentis, uma hora ou outra, nós também ferimos as pessoas, nós também ofendemos, também carecemos do perdão de outras pessoas, e é através do perdão que o Senhor Jesus nos mostra que recebemos a cura e a restauração dos nossos relacionamentos. Muitos dizem: prefiro mexer com bicho do que mexer com gente. Quem não já ouviu essa frase, de alguém falar dessa forma? Mas o cristão, ele foi chamado para mexer com gente. É para gente, obrigado, irmão. É para gente, para seres humanos imperfeitos, que levamos a mensagem. É para seres humanos cheios de falha, de ira e de rancor, que o Senhor nos manda amar como a nós mesmos. Se não exercermos o perdão para com essas pessoas, a nossa mente pode se tornar mundana, e as nossas vidas andar em rebeldia para com o Senhor. É certo que precisamos cuidar bem das nossas criações. Em Provérbios 12, versículo 10, nos diz: o justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas a ordem de amar é para com o próximo. Seres humanos cheios de falhas e imperfeições como nós, e é a falta de um coração disposto a perdoar que tem levado muitas pessoas a falarem dessa forma: eu prefiro mexer com bicho do que mexer com gente. Imagine se o Senhor Deus pensasse dessa forma. Toda a natureza obedece ao Criador, somente o homem se rebela contra a sua vontade. Deus poderia ter preferido amar a natureza do que o homem, mas não foi isso que Deus fez. Deus escolheu amar este homem, perdido, rebelde, mal agradecido, e este amor se deu através do perdão. Vivemos hoje num mundo ferido, doente e cheio de mágoas. Sofremos mais por causa das pessoas do que pelas circunstâncias adversas da vida. O pecado mais presente na igreja é o pecado da mágoa. Precisamos aprender que quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, permite que as pessoas lhe roubem a felicidade. Quem não perdoa, está em pecado contra o Senhor. Quem não perdoa, não é perdoado pelo Senhor. Vejamos alguns textos nas Escrituras que nos falam sobre esse tema. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, ele nos diz sobre como devemos exercer o perdão. Observe como o apóstolo Paulo nos fala: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Suportar e perdoar não é uma coisa fácil, com certeza. Como suportar alguém que sempre nos faz passar raiva? Como perdoar alguém que sempre nos ofende? O apóstolo Paulo, antes de nos exortarmos quanto a isto, ele nos diz no versículo anterior, que é o verso 12, que precisamos estar revestidos dos frutos do Espírito Santo, pois só assim conseguiremos. Colossenses 3, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Observe que o apóstolo Paulo está querendo mostrar que para exercermos o perdão, nós precisamos desses frutos presentes na nossa vida. Ou seja, o apóstolo nos mostra que precisamos primeiro desses frutos do Espírito Santo, pois com a nossa velha natureza, nós nunca teremos êxito nesse propósito. Com a força da carne, nós poderemos até suportar, mas dentro de um limite. Nós poderemos até perdoar, mas dentro de uma quantidade. Foi por isso que Pedro perguntou ao Senhor, em Mateus 18, 21, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Precisamos compreender que a nossa velha natureza não está disposta ao perdão. Somos por natureza inimigos de Deus e do nosso próximo.
e enchendo-nos do Senhor que teremos êxito nessa missão. É consertando a nossa relação vertical que nós teremos sucesso na nossa relação horizontal para com o próximo. Por que devemos perdoar? Porque o perdão faz parte da natureza do povo de Deus. Ser cristão é ter uma nova natureza, é ter uma nova mente, um novo coração. Quem não perdoa é porque ainda não pertence à família de Deus. Devemos perdoar porque ainda não chegamos ao céu. A nossa velha natureza, o pecado que tão de perto nos rodeia, apesar de não mais nos dominar, ele ainda nos contamina, ele ainda nos assedia. E é exercitando o perdão que nós iremos vencê-lo quando falhamos uns com os outros. Devemos também perdoar, porque nós temos sido perdoados pelo Senhor. A igreja do Senhor não é apenas uma comunidade dos santos, mas uma comunidade de pecadores perdoados. Deus nos perdoou de tudo, completamente de tudo, e para sempre, inclusive até dos nossos pecados futuros. Por isso, até a ofensa futura do irmão já deve estar no nosso coração com o perdão disponível para ele. Outro motivo que a Bíblia nos mostra o porquê que devemos perdoar é porque a recusa do perdão traz sérios prejuízos para aquele que o nega. Quem não perdoa não pode orar. Em Mateus 11, 25 nos diz: e quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai Celestial, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Em 1 Pedro 3, versículo 7, Pedro nos mostra que as brigas no relacionamento conjugal são empecilhos para o atendimento das orações. Quem não perdoa, também não pode adorar. Em Mateus 5, versículo 23 e 24, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Deus não tem interesse na adoração, mas Deus tem interesse no adorador. Ele já é completo em si mesmo, ele tem a adoração de milhares e milhares de anjos, mas o adorador, ele não rejeita. O mais importante para Deus não é o culto que você presta, mas é o culto que você vive. Se você não for um adorador, de nada vale a sua adoração. O exemplo que temos disso foi a vida de Caim. Ele prestou uma adoração a Deus sem ser um adorador. A falta do perdão impede o homem de ser um verdadeiro adorador. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. Vemos isso em Mateus capítulo 6, versículo 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Em Filipenses 3, versículo 13, Paulo nos mostra o que ele fazia para prosseguir em sua caminhada cristã. Mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. A palavra do Senhor está querendo mostrar que o perdão, ele impede de nós prosseguirmos nessa caminhada, ela impede de nós alcançarmos ao alvo, ela é como um embaraço do pecado que faz com que a nossa caminhada fique difícil, fique cada vez mais pesada. O perdão é algo referente ao passado, aquilo que já aconteceu. Paulo diz que é esquecendo do que já passou, que ele consegue prosseguir adiante. Quando não perdoamos, nós deixamos de viver o presente, nos fixando no passado. É certo que ofensas e feridas ficam marcadas nas nossas vidas. Não precisamos ter amnésia do que ocorreu, esquecer completamente. O que devemos fazer é perdoar e prosseguir adiante. Não ficar lembrando do passado com raiva e mágoa. Não ficar lembrando do passado como motivação para dar o troco. Não ficar lembrando do passado para poder jogar na cara. Não ficar lembrando do passado para impedir um novo recomeço. O perdão, ele é uma ponte de reconciliação e não uma parede de isolamento. O perdão é um recomeço, não um fim. Uma oportunidade para recomeçar o relacionamento. O pastor Hernandes Dias Lopes, em uma pregação sobre o perdão, ele nos diz que o perdão é a faxina da alma, é a cura das memórias, é a asepsia do coração. O perdão é a cura do pecado interior.
O perdão, ele é uma necessidade vital e uma condição indispensável para podermos ter uma vida em paz com 3 pessoas: com Deus, com nós mesmos e com o nosso próximo. Quando não perdoamos, nós afetamos diretamente essas 3 pessoas. Primeiro a Deus, porque a falta de perdão é pecado, e o pecado ofende a santidade de Deus, e quando estamos em pecado, nós nos afastamos do Senhor, porque são os pecados que nos afastam de Deus. Segundo, a nós mesmos, pois quando não perdoamos, nós guardamos toda a sujeira da ofensa dentro da nossa mente, da nossa alma, e isso vai nos definhando a cada dia. E por último, ao nosso próximo, porque quando não perdoamos, nós estamos servindo de pedra de tropeço, enquanto nós deveríamos ser pedra de ajuda. É impossível termos uma vida cristã saudável sem o exercício do perdão. O perdão não é uma opção para o crente, mas é uma ordem. O perdão, ele é uma questão de bom senso. Quando nutrimos mágoas no coração, tornamos-nos escravos do ressentimento. Uma pessoa magoada vive perturbada e ainda contamina as pessoas à sua volta. Quando guardamos algum rancor no coração e nutrimos mágoa por alguém, nós acabamos convivendo com essa pessoa de forma ininterrupta. Se vamos descansar, essa pessoa torna-se o nosso pesadelo. Se vamos nos assentar para uma refeição, essa pessoa tira o nosso apetite. Se vamos tirar férias e fazer uma viagem, essa pessoa pega carona conosco e estraga as nossas férias. É por esta razão que perdoar não é apenas uma questão imperativa, mas também uma atitude de bom senso, porque o perdão, ele alivia a bagagem, ele tira o fardo das costas. Mas o que realmente significa o perdão? Qual o significado melhor que poderíamos dar para a palavra perdoar? A atitude de perdoar se equivale à alforria do ofensor. Enquanto não perdoamos, nós mantemos o ofensor como se ele fosse nosso escravo. E ao perdoarmos, seria como se lhe concedêssemos a liberdade da ofensa que ele nos trouxe. Perdoar é não cobrar, nem revidar a ofensa recebida. O perdão não exige justiça, ele exige misericórdia, ele exerce misericórdia. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Quem deve primeiro tomar a iniciativa no ato do perdão? Jesus disse que se nós nos lembrarmos que nosso irmão tem alguma coisa contra nós, nós devemos ir até ele. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 24, nos diz isso. Não importa se nós somos o ofensor ou o ofendido, nós sempre devemos tomar a iniciativa, e isso com humildade e espírito de mansidão. Precisamos entender que o tempo nem o silêncio são evidências de perdão. Vou deixar de falar e simplesmente eu esqueço e passa. Não, precisamos tomar a iniciativa em amor, em sabedoria, para restaurarmos o relacionamento. É preciso haver o confronto em amor. Há muitas pessoas dentro da igreja que sabem dessa verdade, mas ainda insistem em não mudar de atitude. Por isso, estão doentes emocionalmente, fracas espiritualmente, não observam que o que estão levando a essa situação é a falta de humildade para pedir ou conceder o perdão. A Bíblia é clara a respeito do perdão. Quem não perdoa não é perdoado. A reconciliação horizontal que temos para com o nosso próximo determina se a nossa relação vertical que temos para com Deus vai permanecer em nossa vida ou não. Mateus 6, versículo 15, se não perdoardes aos homens, vosso Pai não vos perdoará. Em João 15, versículo 24, a palavra do Senhor nos mostra que nós temos uma responsabilidade quanto a essa permanência no Senhor. João 15, versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quando não perdoamos, nós afetamos diretamente esta permanência com o Pai. Deus nos tem dado do seu perdão gratuitamente, sem que o merecêssemos, e espera que usemos do mesmo Espírito misericordioso para com quem nos ofende. Quando negamos o perdão, nós interrompemos o fluxo da graça de Deus em nossa vida, e nossa reconciliação vertical é comprometida pela ausência da reconciliação horizontal. E é isso que o Senhor nos mostra através dessa parábola que nós lemos no início.
O significado dessa ilustração por Jesus é muito forte. Nós temos um rei e dois tipos de devedores. O primeiro devedor, ele tinha uma dívida impagável, enquanto a do segundo estava ao seu alcance. Não há como comparar a dívida de cada um. Os 10.000 talentos do primeiro devedor equivalia a cerca de 200.000 dias de trabalho, enquanto que os 100 denários do segundo devedor equivalia a apenas 100 dias de trabalho. Esta diferença que o Senhor Jesus expõe nessa parábola revela a dimensão da dívida que cada um de nós tinha para com Deus, e que por ser impagável, estávamos destinados à prisão e à escravidão eterna. Contudo, sem que fizéssemos por merecer, Deus em sua bondade nos perdoou, e o que Ele espera dos perdoados é que eles virem perdoadores, ou seja, que façam o mesmo que Ele fez. O cristão que foi perdoado de seus pecados, de suas ofensas a Deus, da sua dívida para com o rei, e recusa-se a perdoar um irmão, terá seu perdão revogado. Não estou dizendo que este irmão perderá a sua salvação, mas que a sua atitude resultará em danos para a sua própria vida, e isso é muito sério. As ofensas das pessoas contra a gente não são nada perto das nossas ofensas contra o Pai Celestial, contra aquelas ofensas que o Pai deixou de levar em conta. E a premissa bíblica é de que, se podemos ser perdoados por Ele, então devemos também perdoar a qualquer um que nos ofenda. A parábola nos mostra que o servo que não perdoou foi condenado à prisão. Versículo 34, o Senhor o entregou aos atormentadores ou torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E no versículo 35, o Senhor Jesus faz um alerta a todos os seus discípulos. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um, a seu irmão, as suas ofensas. Quem não perdoa está preso, e nessa prisão é torturado, atormentado, como forma de punição. Esta é uma realidade espiritual na vida de quem não perdoa. As torturas que a pessoa recebe, que nega o perdão, são as mais variadas: angústia, depressão, enfermidades, debilidade física, etc. Muita gente tem sofrido com a falta do perdão. Dizem que o ressentimento é o mesmo que você tomar diariamente um pouco de veneno, esperando que quem te magoou venha morrer. A falta de perdão produz dano maior em quem está ferido do que naquele que feriu. Como diz o ditado, quem apanha não esquece. Para você que foi ofendido, lhe faço a seguinte pergunta: já não basta o primeiro sofrimento, o sofrimento da ofensa? Para que acrescentar um outro maior ainda, que é o sofrimento da mágoa, do ressentimento? Alguns acham que o perdão é um benefício para o ofensor. Ele me fez mal, ainda tem que perdoar? Ele que vai sair no lucro. Depois dele me prejudicar, eu não vou levar em conta aquilo? Porém, a Bíblia nos mostra que o benefício maior não é dado ao ofensor, mas sim àquele que está ferido, àquele que é a vítima, àquele que foi ofendido. Porque sem perdão não há cura. E quem é que precisa de cura? O ofensor ou o ofendido? É claro que é o ofendido. Em Mateus 5:25, Jesus faz um alerta a não demorarmos em buscar a reconciliação, em exercermos o perdão. Ali o Senhor novamente nos fala sobre a prisão destinada aos que se recusam à prática do perdão. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. A falta do perdão, ela te prende. Isto é um fato comprovado. Para que dar lugar ao adversário das nossas almas? Para que dar oportunidade a ele de nos colocar nessa prisão? Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, Paulo nos diz que ele perdoou para que não fosse vencido por Satanás. Paulo nos mostra que Satanás se aproveita da situação. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que justamente por saber como o diabo age na falta de perdão, é que ele não podia deixar de perdoar.
Quando não perdoamos, nós estamos dando oportunidade para Ele trabalhar nas nossas vidas. Precisamos entender que Deus não será engrandecido na falta de perdão, que o ofendido não lucra nada em deixar de perdoar. O único que lucra com isso é o adversário de nossas almas, nos acusando, nos levando para a prisão e nos atormentando. Tudo isso porque deixamos de perdoar, dando oportunidade para ele fazer isso, dando autoridade a ele para alimentar a ferida do ressentimento. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 27, para não darmos lugar ao diabo. Você tem dado lugar a ele na sua vida? Se você não perdoou, ainda aquele que te ofendeu, saiba que as portas do seu coração estão abertas para o agir do adversário da sua alma. Precisamos seguir o exemplo divino. Como deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir o perdão ou merecê-lo para ser perdoada? A Bíblia nos mostra que nenhum dos dois. Nós devemos perdoar como Deus nos perdoou. Em Efésios capítulo 4, versículo 32 nos diz: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse texto nos diz que o nosso perdão tem que seguir o exemplo de Deus para conosco. E que exemplo de Deus é esse? Benignidade, misericórdia. Perdão tem a ver com isso, com benignidade, com misericórdia. Então fica a pergunta: fizemos por merecer o perdão de Deus? Não. Então, da mesma forma, o nosso ofensor também não precisa fazer nada por merecer o nosso perdão. O perdão, ele é um ato de misericórdia, um ato de compaixão, um ato de benignidade. Nada tem a ver com merecimento. O perdão, ele flui da benignidade do nosso coração. E não por haver ou não benignidade no coração do ofensor, não por haver nada que me agrada no coração do ofensor. Finalizando, para aqueles que reconhecem que não há saída a não ser perdoar, mas que ainda assim acham que é algo muito difícil de fazer, eu quero lhe deixar alguns pontos para nós lembrarmos quando tivermos dificuldade quanto ao perdão. O primeiro ponto é que nós precisamos entender que o perdão não é um sentimento, ele é uma decisão e também uma atitude de fé. O segundo ponto é que o perdão não acontece por merecimento. O seu ofensor não tem que fazer alguma coisa para merecer o seu perdão. Logo, não vamos sentir motivação alguma em nossas emoções a perdoar, porque o perdão, ele não flui espontaneamente. Ele deve ser gerado no coração por se levar em consideração aquilo que Deus fez por mim e também pela sua ordem de perdoar. E em terceiro lugar, devemos sempre lembrar das consequências da falta de perdão, para assim podermos dar mais munição à razão do que à emoção. O que nos impede de perdoar geralmente são as nossas emoções que sentimos, que não nos deixam ser racionais na nossa maneira de agir, nos levando a sermos inconsequentes e, por conseguinte, sofrendo com as nossas escolhas erradas. É preciso ter fé para perdoar. Certa ocasião, quando Jesus ensinava seus discípulos a perdoarem, os seus discípulos lhe disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Vemos isso lá em Lucas 17, versículo 5. Os discípulos reconheceram que para praticar o perdão, eles iriam precisar de mais fé. E Jesus parece ter concordado com o pedido dos discípulos quanto ao perdão, pois nos versículos seguintes, Jesus lhes ensinou que a fé é como uma semente, que quanto mais se exercita, mais ela cresce. É necessário crer que Deus é justo e que Ele não pede mais do que aquilo que podemos dar. Se Deus nos pediu que perdoássemos, Ele vai nos socorrer, dispensando sua graça no momento em que tivermos uma atitude de perdão. Muitas vezes, o perdão ele precisa ser renovado. Depois de declarar alguém perdoado, o adversário de nossas almas não vai querer perder o território já conquistado. Ele vai tentar renovar a intriga, ele vai tentar renovar a ferida.
Só que em Provérbios 17, versículo 9, nos diz: o que perdoa a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão afastam amigos íntimos. Aqui nesse texto, a Bíblia nos fala sobre encobrir a transgressão ou renová-la. É preciso tomar uma decisão de esquecer o que houve e renovar somente o perdão. Cada vez que a dor tentar voltar, declare novamente o perdão. Ore abençoando o seu ofensor, lute contra a mágoa. É importante nós enxergarmos os nossos ofensores como vítimas. Foi isso que Jesus fez na cruz, depois de ser cuspido, depois de ser esbofeteado, depois de ser humilhado, ele orou, lá em Lucas 23, versículo 34, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Em vez de Jesus olhar para os seus ofensores, como se eles fossem dignos, merecedores de punição e castigo, Jesus olha para eles como vítimas. Jesus teve compaixão deles e olhou para eles como vítimas, como carecedores da sua misericórdia, como carecedores da sua benignidade. Este é o princípio do perdão: enxergar as misérias da vida espiritual do seu ofensor e canalizar o amor de Deus por ele, assim como você necessita do amor de Deus. Finalizo com a seguinte pergunta: você merece o perdão de Deus? Eu acho que todos nós compreendemos isso, que o que nós merecíamos era o castigo eterno, era a condenação eterna, mas o Senhor nos amou, mesmo nós temos ofendido a Ele, e é com esse mesmo amor, que nós devemos levar as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos prejudicam, as pessoas que nos perseguem. Perdoar é exercer benignidade, perdoar é exercer misericórdia, perdoar é enxergar no ofensor alguém que precisa da graça do Senhor, e você é um instrumento do Senhor para levar essa graça até Ele. A igreja do Senhor é instrumento para ensinar ao mundo o que é o perdão, para ensinar ao mundo o que é misericórdia, para ensinar ao mundo o que é benignidade. Se tiver dificuldade contra isso, peça ao Senhor, assim como os discípulos: Senhor, aumente-nos a fé. Senhor, faça com que os frutos do Espírito Santo transbordem em nossas vidas, e entenda que perdão não é opção, perdão é uma ordem, e quem não perdoa está em pecado contra o Senhor. Amém? Que o Senhor nos incomode, nos falando, e quando nos depararmos com situações difíceis, situações que nós temos que suportar, situações que nós temos que perdoar, nos lembremos da palavra do Senhor, nos lembremos do grande amor pelo Senhor. Eu não mereço perder o perdão do Senhor, mas eu tenho. Assim como o meu ofensor, ele não merece o meu perdão, mas pelo amor do Senhor, pela com a minha vida ao me perdoar, eu lhe perdoo, porque é isso que a palavra do Senhor espera de nós. Perdoadores que viraram, pecadores perdoados que viraram perdoadores. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, bendito, exaltado, glorificado, magnificado seja o teu nome por tudo aquilo que és. Um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus benigno para com as nossas vidas, que nos perdoaste, Senhor, quando nós estávamos lançados no lamaçal do pecado, Senhor, quando nós estávamos perdidos, quando nós ainda éramos inimigos teus, Senhor. Ó Pai, é este mesmo amor do perdão que o Senhor espera que nós, os teus filhos, também exercemos para com os nossos próximos, Senhor. Ó Pai, muitas das vezes temos falhado diante de Ti, deixando a nossa velha natureza dominar o nosso eu, deixando a nossa velha natureza, Senhor, tomar a frente nas nossas decisões, tomar a frente nas nossas atitudes, e pecamos contra Ti, Senhor, quando não praticamos o perdão, Senhor. Ó Pai, muitas vezes é difícil suportarmos, Senhor, aquele que insiste em nos magoar. Muitas das vezes, Senhor, é difícil perdoar aquele que insiste, Senhor, em nos ofender, Senhor. Aquele que não muda de atitude, mas está sempre nos prejudicando, está sempre nos ofendendo, Senhor. Mas a Tua palavra nos diz, Senhor, que nós devemos olhar para os nossos ofensores como alguém merecedor de compaixão, como alguém merecedor de misericórdia, como alguém, Senhor, no qual devemos fluir a benignidade que o Senhor colocaste nos nossos corações, Senhor. Perdoa, Senhor, se nós não temos agido dessa maneira, Senhor, e flui em nosso coração o Teu amor, Senhor, flui em nossos corações, Senhor, o fruto do Espírito, Senhor, para que sejamos encontrados obedientes à Tua palavra, Senhor.
Tenha misericórdia das nossas vidas se não temos agido assim, Senhor. E ensina-nos, Senhor, a praticarmos aquilo que temos aprendido na Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Bom, irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos nessa noite. A palavra do perdão. Então, medite na sua vida quando você encontrar por um momento difícil. Um momento que você precisa de perdoar, mas você não aguente. Então lembre-se, coloque essa pergunta na sua cabeça: eu mereço o perdão de Deus? Da mesma forma é para com o meu ofensor. Embora ele não mereça o meu perdão, mas é esse que é o perdão que o Senhor espera das nossas vidas, que agimos da mesma forma com o que Ele fez para conosco. Amém?